nessa caminhada agora, né? Hoje a gente vai ter a palestra do Sr. Oswaldo. É a primeira vez que o Sr. Oswaldo. A primeira de várias vezes que o Sr. Oswaldo. Muito obrigado. Hoje ele vai dar continuação no livro dos Espíritos, né? Questão 387 e a 390, né, Sr. Não, 987, 988, 989. Essa foi a palestra passada, né? Ele está dando continuação. Vamos ficar atentos, né? Depois que eu comecei a ler o livro dos Espíritos, né? Eu me lembro, o livro do Espírito, na minha concepção, ele foi o véu, foi tirado, e todas as dúvidas foram tiradas através do livro do Espírito, né? Tem uma parte simbólica no Novo Testamento que diz que na morte de Jesus, o santíssimo véu do templo que separava o lugar santo, um lugar que as pessoas podiam caminhar, ele foi rasgado de cima para baixo. Aí essa simbologia diz que não existiam mais paredes entre o homem e Deus. E no livro do Espírito também eu vejo essa simbologia. Porque tinha muitas coisas abertas no nosso entendimento. E o livro do Espírito veio para tirar essa dúvida dessas coisas. O livro, ele veio para traduzir de ponto. E tem duas simbologias, né? Essa e a trave do olho. A trave foi arrancada. Agora a gente tem discernimento do que é certo e errado. E só Jó vai dar continuação. Eu acho que, eu tenho certeza, esse livro dos Espíritos, ele tem que ser um ciclo de continuidade. É acabando ele, que já está acabando, né? E voltando para a questão 1. Que a questão 1, eu comecei a amar o livro dos Espíritos a partir da questão 1. O que é Deus? Aí os Espíritos. Já. Vamos começar, só faça a pressão inicial, para iniciar os trabalhos de hoje. Vamos. Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Com essa oração, iniciamos o trabalho de hoje, que a espiritualidade da Bíblia de luz ajude o nosso irmão que vai dar a palestra para ele encher nossos corações e nosso íntimo de conhecimento, para darmos continuidade à palavra do Senhor. Fique à vontade. Obrigado, Paulo. Boa noite. Boa noite. Agradeço às mentoras e aos mentores espirituais que me conduzem nesta narrativa humana. Agradeço aos mentores e aos mentores desta casa que assim me conduziram por vias diretas e indiretas para estar aqui convosco. Trago minhas saudações do Lar Ceci Costa, é a minha casa, né? Minha casa de oração, a todas e todos que fazem e compõem esta casa. A casa me solicitou a reflexão sobre as perguntas 987, 988 e 989. E elas são as seguintes. Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Vou repetir a pergunta, certo? Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Antes de responder quer dizer, antes de ler a resposta, isso foi para responder. Antes de ler a resposta, eu quero fazer uma reflexão sobre o seguinte, veja. Acho que aqui todos nós passamos por mudanças, né? Mudanças morais, mudanças físicas e mudanças também de uma casa para outra, de uma escola para outra, de um trabalho para outro. A gente tem essa experiência de vida, né? Tem esse
esse jovem aqui, que não deve ter nem 20 anos, não sei. 33? Ó, gostasse? Nossa amizade começou bem, eu promovi. Qual é o teu nome? Christopher. Olha, veja, você chega a uma escola, começa a escola no nível fundamental, né? E aí de repente você precisa se mudar de casa, e aí de bairro também, e aí vai a família toda e tem uma mudança aí, porque você se mudou de escola, casa e bairro, né? Então ele vai ter que refazer todo o processo de amizade no bairro, amizade na escola, vai ter que se adaptar novamente àquele contexto, né, no qual ele foi colocado para viver. Esse é um processo de adaptação. Todos nós passamos por isso, né? Ou iremos passar outras vezes, enquanto a gente tiver vida. Lembrando que somos espíritos e nossa vida é infinita, né? Ora, essas mudanças, elas podem ser pela perspectiva da adaptação ou pela perspectiva da transformação. Na adaptação, a gente está chegando a um espaço, e aí, repito, Christopher teve que mudar de escola, então está se adaptando a uma escola nova. Mudou de bairro, está se adaptando a um bairro novo. Mudou de casa, está se adaptando a uma casa nova. Adaptação, normal. Certo? Qual a diferença de adaptação e transformação? É exatamente o que eu quero colocar. É porque muda é o último, Né? Então veja, a gente está se adaptando. Normal. Agora, quando você está se adaptando, será que você não vai interferir naquela escola, naquela casa, naquele bairro? Será que você não vai deixar também a sua presença em opiniões, né, em mudanças físicas também, naquele espaço? Será que você não vai mexer no que tem que ser mexido? Ou você vai passivamente aceitar o que está ali colocado e pronto? E apenas se adapta? É profundo. Tem que pensar nisso. Né? Tem que pensar nisso. Então, assim, a adaptação ela faz parte da vida da gente, mas ela não é a nossa vida. A nossa vida, dentre outras coisas, ela se constrói, se constitui a partir de um diálogo entre a adaptação e a transformação. Eu me adapto ao espaço, sem dúvida, porque aí seria muita arrogância dizer assim, eu não me adapto a espaço nenhum. Ué, quem é você? Né? Seria um puro egoísmo, egocentrismo, né? Centralismo. E isso não é interessante, já que a gente está aqui para a reforma íntima. A reforma íntima não permite o egoísmo. Jamais. Né? Então, olha, você se adaptou, viu os costumes locais, a escola para que você foi agora tem regras novas, tudo bem, você vai respeitá-las, mas você não tem que aceitá-las. Você vai respeitá-las. Com o passar do tempo, você começa a compreender essas regras e começa a dialogar com essas regras. A casa nova ela tem X cômodos, assim assado, olha, você vai tentar torná-la mais confortável para você, para esse novo momento seu de existência. Né? O bairro novo, as amizades novas, tudo isso faz parte do processo. Então veja, a gente vai construindo um processo de transformação também. O Evangelho diz, na casa do meu pai existem várias moradas. A gente vai para a morada X ou Y ou Z, dependendo do nosso comportamento. Chegando, a gente vai sair dessa morada, por exemplo, essa morada chamada Terra, né? Espero que um dia eu possa sair. Né? A gente vai para outra morada. Na outra morada existem outras regras, outros conceitos, tá certo? Outras exigências, outros comportamentos. Né? Se eu vou sair dessa morada aqui porque eu tive um comportamento melhor, então eu vou para uma morada melhor. Mas nessa morada melhor existem novas exigências, novas concepções, conceitos e tal. Eu preciso me adaptar, mas não só me adaptar. Eu vou fazer exatamente a leitura do que existe e vou começar a pensar o que poderia ser melhor dentro daquele espaço. E aí eu passo a dialogar entre a minha adaptação e a minha perspectiva de transformação. Lembrem-se, somos espíritos. Espíritos com vida eterna, espírito de vida eterna. Nessas vidas eternas e nas várias vidas passadas, presentes e futuras,
a gente vai encontrar exatamente o quê? A necessidade da reforma íntima. Reforma íntima é transformação. Eu não posso me transformar só me adaptando. Quando eu transformo o ambiente em que eu vivo, eu também me transformo e vice-versa. Isso é dialético, é filosófico isso. Né? Eu não posso apenas me adaptar a um espaço. Para que eu faça com que esse espaço atue e opere mudanças em meu comportamento, eu também tenho que operar mudanças nesse espaço, nesse ambiente. Então, essa relação é dialética, é o ir e vir contínuo, né? nesse processo de mudança. Mas por que eu toquei nisso? Quero reforçar e quero voltar à pergunta. Olha a pergunta que ele faz. Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Olha, se temos várias moradas na casa do meu pai, nós temos várias roupagens. Por exemplo, esse é o nosso corpo aqui nesse planeta chamado Terra, nessa morada chamada Terra. Não sabemos para onde iremos, mas provavelmente não teremos esse corpo. Será um outro corpo. O senhor está falando em termos de matéria ou em termos de... Matéria. Não, né? mas é a mesma matéria? Em cada morada que a gente vai ter uma matéria diferente, outro corpo. Então, essas matérias diferentes, elas vão se dar de acordo com a nossa conduta, nosso comportamento, nossa perspectiva, nossa influência de pensamento. Seria o grau evolutivo? Seria o quê? O grau evolutivo? Sim, o processo de evolução ele vai me dar um corpo novo e uma morada nova. Nós não teremos as mesmas moradas e os mesmos corpos, jamais. Né? Moradas diferentes, corpos diferentes. Por exemplo, seu nome é? Taiguara. Taiguara. O alimento da gente certamente não vai ser esse. Por exemplo, eu adoro o chamariz. Gosta de chamariz? Ó! Não faz mais não, Taiguara. Amanhã é domingo, eu faço Taiguara. Eu emagreci, não quero que engorde de novo não, Taiguara. Então veja, essas comidinhas que nos fazem tão felizes, né, e gordinhos também, né, não teremos em outro plano. Nós teremos um outro alimento. E isso vai se dando no processo evolutivo, como você muito bem falou. Quanto mais a gente evolui, claro, positivamente falando, quanto mais a gente cresce, quanto mais a nossa alma, né, ela se constitui positivamente dentro do que seria espírito evoluído, menos denso vai ser o alimento. O alimento é sólido, aqui, bastante sólido. Ele vai ser cada vez menos sólido. Cada vez menos sólido. Então é exatamente isso. Até que nós não tenhamos mais a necessidade do alimento normal que a gente tem aqui. Mas o alimento em outro espaço para ser mais evoluído pode até ser o quê? O próprio ar. Depende do nosso grau evolutivo. Tá certo? Então, moradas novas, roupagens novas, alimentos novos, comportamentos novos. Só iremos para moradas melhores com comportamentos melhores. E se tivermos comportamentos piores, iremos para moradas piores. Vocês sabem disso. Então é muito importante a gente ter essa ideia. E aí, essa pergunta, ela exatamente nos toca na questão seguinte: como é que você... mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Sim, você não está fazendo mal. Mas também você está parado, estagnado. Adaptado. Só. Pegou aí, Paulo, a ideia? Só adaptado. Ora, o Evangelho nos diz que uma fé sem ação é o quê? Nada. Você está usando a fé para quê, meu amigo? Né? Ora, a fé das irmãs e dos irmãos que fazem esta casa, montou essa casa. Você adquiriu essa casa quando? Faz uns 5 anos. 5 anos. Vocês se mobilizaram para isso. E reformou, né? Reformou. Vocês adquiriram o espaço físico, reformaram, olha só, 2 passos importantes. Adquiriram o espaço físico, por quê? Para quê? Para montar nossa casa de oração. Ótimo. Se mobilizaram, se mexeram. Não ficaram o quê? Parados. Se mexeram. Certo? A fé de vocês moveu vocês para. Vocês ficaram parados. Tenha fé que Deus vai mandar uma casa para a gente. É assim? Não. Não. Deus,
Ajuda aí que a gente vai buscar a casa, beleza? Pronto, aí ele faz a parte dele e a gente faz a parte da gente. Não é assim? É assim que a coisa acontece. Houve uma mexida. A fé nos moveu. A fé não se deixou estagnados. Certo? Esse é um ponto. Quando vocês adquiriram a casa, olharam assim, rapaz, ela pode ser melhor. Vocês não se adaptaram ao que existia. Olharam para ela, é assim, vamos fazer melhor. Fizeram melhor. Transformaram. A mesma coisa somos nós. Eu só não entendi assim muito. É obrigatório a gente, quando quiser, transformação, transformar também o ambiente. Você se muda para um país frio. Está muito em moda agora Nova Zelândia, né? O pessoal vai para Nova Zelândia, procurar uma vida nova, não sei o quê. Tá, ok. Você vem para Nova Zelândia. É um lugar extremamente frio. Certo? Olha, você vai sofrer com as diferenças de ambiente, não vai? Então você precisa se adaptar a esse ambiente, adaptação. Agora, nós somos de um país tropical. A nossa casa na Nova Zelândia vai ser igual à casa do pessoal de lá? Não. Eu vou tornar minha casa mais quente que a deles. Tenho que transformar a minha casa para o meu bem-estar. Que exemplo. Tranquilo? Então vejam, precisamos fazer isso. E aí veja a resposta que ele dá para a gente. Visto que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência da natureza da que deixou. Fica estacionário. E é assim que ele pode prolongar os sofrimentos da expiação. Eu vou dar outro exemplo agora dentro do Espiritismo. Vamos lá. Eu desencarnei. Fui. Certo? Fui para a morada espiritual. Estou lá. Aí estou lá, parece que está tão bom. Lá na terra só tem caba feio, querendo me filmar. Oxe, estou fora. Ele já olhou para isso. Ele já olhou lá. Não tem jeito não. Aí vejam. Olha. Tudo bem. Aí eu vou ficando por ali, e aí Paulo, né? 1 ano, 2 anos, aí Paulo, João, e aí? Vai ficar por aqui? Não, Paulo, tá tão bom aqui não, Paulo, sim, tá bom, aí se mexa aí, velho. Viesse pra cá para dar um tempo, fazer um pit stop e seguir teu rumo. Senão, Paulo, deixa eu ficar por aqui, senão. Aqui não é, o nome é nem rodoviário, nem aeroporto. Aqui, meu amigo, você tem que ir embora. Tem que partir. Aí eu, Paulo, me dê mais um tempo, vou dar mais um ano. E se mexa para você ir para o espaço. Se mexa. Trabalhe para você partir para outro espaço. Tem que fazer isso. Exatamente isso. Não há possibilidade. Não há essa coisa assim, pronto, vou para o mundo espiritual, agora está tudo certo, está tranquilo. Não. Você vai estar ali trabalhando também no processo evolutivo. É contínuo isso. Se o espírito é infinito, o trabalho é infinito também. Não tem fim no trabalho. É infinito. O nosso crescimento é infinito. Né? Então, esse crescimento é o trabalho de fortalecimento da sua ética, da sua moral, do seu comportamento. Quais os nossos conceitos morais? Quais as nossas perspectivas de ética nas relações interpessoais? Nas relações de trabalho, na família, no amor? Como a gente se comporta? É isso que está em jogo para nós. O crescimento espiritual é isso. Não tem nada a ver com carro, com casa, com viagens internacionais. De jeito nenhum. É puramente moral, é ético. Né? Então, essas mudanças vão acontecer, você precisa fazer mexer também. E aí você vai partir para um outro espaço. E lá, para esse espaço que você for, você vai passar um tempo lá, viveu, cresceu e vai para outro espaço. E assim vai. Então, nessa ideia, nessa perspectiva de penas temporais ou gozos temporais, a gente tem que estar buscando crescimento. E nessa busca de crescimento, não pode haver inércia de momento algum. Desculpa. Desculpa. Eu não entendi uma coisa que, pegando esse seu gancho, com uma questão anterior do que o senhor disse, ele dá um exemplo de um mal rico. Ok. Mal rico. Se a pessoa é um mal rico, ele vai encontrar, vai pedir esmola, aí ele dá, se o cara é um patrão ruim, ele vai arrumar na outra vida de pena, de expiação, outro patrão ruim. E como a espiritualidade permite a gente pagar nossas próprias expiações com uma pessoa que tem defeito. O senhor está entendendo a minha pergunta? Tudo bem, claro.
vai ser meu patrão e eu vou pagar minhas provas e expiações. Como a espiritualidade superior permite que o Senhor me dê uma missão através de um defeito? Boa pergunta. Primeiro, a gente tem que entender, Paulo, que a arrogância, ela não deve fazer parte das nossas relações. Então seria muita arrogância da minha parte achar que alguém que vai ser meu patrão, vai me dar oportunidades de crescimento, ele não pode ser, como é que eu vou dizer assim, ele tem que ser melhor que eu. Se eu acho que ele tem que ser melhor que eu já me julgo melhor que ele. Eu já parto do referencial negativo, que é a arrogância. Não posso pensar assim. A gente tem que pensar que estamos todas e todos na mesma estrada. A estrada é a mesma para todo mundo. Certo? O que vai ser diferente é a caminhada e o passo de cada um. A estrada é a mesma, é a estrada da evolução. Estamos todas e todos nos ajudando, tem que se ajudar. E não se julgar, ou julgar o outro. Né? Então a gente está caminhando juntos. Pergunta 988. Há pessoas para as quais a vida se escoa numa calma perfeita, que não tendo necessidade de nada fazer para si mesmas, estão isentas de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que elas nada têm a expiar de uma existência anterior, de forma alguma. Eu vou pegar o exemplo desse rico, né? Ora, você nesta vida, você teve a oportunidade de vivenciar um contexto de riqueza material. Ok. Ora, essa riqueza material, na verdade, é uma grande responsabilidade que você tem. O que é que você vai fazer com essa riqueza? Né? Você vai enfeitar sua casa, enfeitar seu carro, você vai fazer plásticas em você para ficar bonito, bonita e pronto. E o que está ao seu redor? Qual o trabalho que você está fazendo para promover as pessoas que estão à sua volta? Familiares, irmãs e irmãos que você nunca viu na vida, inclusive. Né? Há tanta fome no mundo, há tanto desespero no mundo. Qual a sua contribuição? Então, o que é que você fez com essa riqueza? Aí veja, eu vou ler toda a pergunta. Há pessoas para as quais a vida se escoa numa calma perfeita, tranquila, vida tranquila, que não tendo necessidade de nada fazer para si mesmas, estão isentas de cuidados. Tranquilo. Essa existência feliz é uma prova de que elas não têm a expiar de uma existência anterior, têm a expiar sim. Agora veja, essa expiação, ela pode vir de várias formas. A expiação pode vir em forma de sofrimento, como pode vir em forma de você vai ser rico para ajudar as pessoas. É uma forma de expiação também. Você se privou de alguma coisa material, né? Agora, se eu peguei esse material e concentrei para mim, meu amigo, a minha dívida está só crescendo. Muito provavelmente o espaço para o qual irei, ele não vai me dar mais a oportunidade de uma nova riqueza para distribuir. Ele vai me dar muitas dificuldades. Porque o que eu não fiz na riqueza, eu vou ter que passar agora na pobreza. Muito provavelmente. Porque eu não consegui captar a mensagem e fazer o que eu tenho que fazer. E na pobreza aprender a saber distribuir. E veja, há muitas pessoas com poucos recursos que fazem coisas maravilhosas. Coisas que muitas pessoas com N recursos não fazem nada. Pelo contrário, vivem para si e pronto. Então, lembrar que a riqueza, lembrar que essa situação de abastança é uma situação em que você tem um compromisso muito grande com quem tem falta, com quem vive na ausência. Isso é muito importante. E aí é muito importante você pensar assim, veja, não é o que a gente aprendeu com as religiões mais tradicionais do que é caridade, não é isso. Né? Caridade não é você dar aos pobres. Nunca foi, nunca será isso. Caridade é você promover a libertação do outro. Vou dar um exemplo concreto, olha só. Por que libertação do outro? Vejamos. Quem sabe aqui o que é desdobramento? Quem se lembra? Desdobramento. Explica aí, Paulo. Desdobramento é se eu estar aqui, Sim. o espírito está em outro canto e interagindo ainda. Perfeito. Ótimo, Paulo. Muito obrigado. Já ouviram, já leram sobre isso? Não. É uma coisa importante, viu, pessoal? Eu vou fazer aqui uma reflexão crítica sobre nós. Não é sobre a casa, não. Ali tem pessoas de tratamento, não é isso? Tem passe e tal, uma série de coisas. Olha, não vai adiantar
Nenhum tratamento que você faça ali, se essa pessoa não estiver lendo, se essa pessoa não estiver Se educando. se comportando de forma diferente no crescimento, não adianta. Não adianta você vou ali tomar um passezinho e volta para ver a novela. Jamais façam isso. Jamais façam isso. Não há milagres, minha gente. Não existem milagres. Eles provam com o Evangelho. O que é que Jesus dizia quando ele fazia os milagres? Ele dizia o quê? A tua fé te curou. Quando ele diz a tua fé te curou, a gente tem que pensar o seguinte: o Espiritismo ele tem a perspectiva da fé raciocinada. O que é fé raciocinada? A maioria dos espíritas não sabe responder isso. Falta de estudo. Falta de sentar e trabalhar e pensar, ó, isso aqui. Olha a frase que é mais conhecida no Espiritismo. Espíritas, Educar. Instruí-los. amai-vos e instruí-vos. A gente nem ama direito porque não sabe e nem se instrui. Porque lê pouco. Quer ver? Irmã, qual é o teu nome? Sim. Marígia. Maria José, quantas estantes tem na tua casa com livro? Estantes tem na tua casa com livro? Sim. Ótimo. Lá tem muito livro. Boa. Teu nome é? Vani. Nossa amizade está muito forte. 3. Posso imaginar. Tem 4 livros. 4 livros. Não tem 4 estantes. Não, tem 2 estantes com 4 livros. Eu quero que tu tenhas 4 estantes cheias. 3. Agora, 3. Estantes ou livros? Estantes. Boa. 4 livros. Quando é que vai ter 4 estantes? Isso? Quando? Não, quantos estantes? Quantos livros? 12. Vamos aumentar, vamos para mesas. Tudo bem? Pode ser que eu vá embora hoje. E teu nome é? Ica. Ica diga assim, ó, não chama aquele cara mais não. O cara fica provocando a gente aqui. Liga. Então, minha gente, instrução não é um favor não, é obrigação nossa. Obrigação nossa. Olha, Paulo falou, a gente vai terminar o livro do Espírito, vai começar de novo. É um ciclo fechado. Tem que fazer isso. E vai, estuda, mas de novo, de novo, meu amigo, tem que entender isso muito bem, tem que mastigar tudo isso aqui. Né? Então, assim, e eu não digo isso porque eu estou aqui no Espiritismo, não, eu sou professor. Sou professor há mais de 30 anos, meu amigo. E como é que o professor não vai defender os livros? Ele tem que defender. Então, antes de entrar no Espiritismo, eu já lia muito. Aí, quando eu entrei no Espiritismo, pronto, minha leitura foi bum. Então, seus 33 anos, leia, seu danado. Leitura, pessoal. Preparação. Você pode perguntar assim, quantas vezes você fez tratamento na sua vida? Eu acho que eu fiz tratamento na minha vida uma vez, espiritual, uma vez ou 2 no máximo. Tem gente que faz tratamento todo ano, ou então todo mês. Não adianta. Eu lhe asseguro isso. Não tem ciência espírita no mundo que vai ajudar você se você não fizer a preparação. O estudo e o comportamento. As ações. O estudo e o comportamento. Ele estuda muito, mas o comportamento dele também não adianta. É o estudo e o comportamento. As duas coisas ali. Certo? E aí você vai para a máquina de fluidificação, toma água de não sei o que, aí pronto, aí funciona. Mas chegar aqui, eu vou ali, mulher, tomar um passezinho, volto já para ver a novela. Não adianta. E ó, tá assim, viu? E eu falo isso, sabe por quê? Quando eu saí do catolicismo, eu fui católico e católico praticante também, viu? Praticante. Eu reparei uma coisa importante. Fim de semana as missas eram mais numerosas, tinha mais gente na missa. E a fila da hóstia era enorme. Tu lembras, irmão? Eu quero informar para quem não é espírita ainda, ou para quem está começando, que o espiritismo ele tem 70% a 80% de ex-católico. Eu estou mentindo, não? É assim. Se não tiver, vai. Aí eu reparei, espera aí.
aí, esse povo todinho, durante a semana, está onde? Que ninguém vem para cá trabalhar aqui. Pecando. Nem estudar, nem nada. Aí o cara está pecando, para no fim de semana ir lá comer a hostiazinha dele e pronto, meus pecados estão retos, está tudo certo. Poxa, e assim é? Não, isso não, seu Ícaro, não é assim não. Volta. Diz, Ícaro. Oswaldo Ícaro. Eu escuto muita música e tem um rapaz que ele diz assim na música dele que geral tá rezando em voz alta e pegando na incúria. Massa. Isso é um rap ou o que é? É Shaolin, o nome do rap. Massa. Eu acho que eu já ouvi isso aí, quando você falou, eu... Qual o nome? Shaolin. Não, me diz não. Desculpa aqui. Geral tá pegando em voz alta e tá rezando em voz Rezando em voz alta alta. e pegando na incúria. E deixa eu ouvir. Bateu forte, é exatamente isso. Né? Então vejamos. Olha, quando Jesus diz, a tua fé te curou, ele diz o seguinte, vamos entender fé raciocinada. A fé raciocinada, ela vem com a mensagem espírita. Né? E o que é a fé raciocinada? É você exatamente trazer a racionalidade para a sua crença. Você acredita em Deus? Acredito. A primeira pergunta do Espírito é qual? O que é Deus? Pronto. Enquanto você não entender o que a resposta dos Espíritos está dizendo que é Deus, você ainda não conseguiu pegar o que poderia ser o começo, o primeiro degrau, se você entender o que é fé raciocinada. Então, quando você sai do catolicismo, e aí eu comecei a ver, vou voltar para a minha história, né? Lá nos ensinam, com todo respeito, mas lá nos ensinam uma fé que não é raciocinada. E eu entendo por quê. Olha, você está lá, aí pequei, aí fim de semana peguei a hostiazinha, tal, pronto, está tudo certo. Olha, aí eu comecei a ver que, peraí, existem católicas e católicos, e existem os papa-hóstia. Aí eu digo, rapaz, é mesmo, ó, papa-hóstia, está assim. Aí eu fui me desanimando e saí, fui embora. Né? Embora eu tenha que admitir que existem segmentos do catolicismo extremamente interessantes, muito parecido conosco, inclusive. Para mim, tudo certo. Aí saí, deixei. Né? Quando, anos depois, eu entrei no Espiritismo, aí eu comecei a ver também o seguinte, durante a semana, pouca gente trabalhando, pouca gente se organizando ali, organizando as casas e tal, mas em certos dias X, que tem passe, tem marca, tem não sei o quê, eu sempre enchia. Isso é, por que isso? Aí eu comecei a ver, entendi. Lá na igreja tinha papa-hóstia, aqui tem papa-passe. Bati em alguém, não? Foi mal você bater em alguém. Papa-passe. Papa-passe não é espírita. Não é. E ali tomar um passe para voltar para ver a novela logo, não é espírita. Para saber se como é que Maria da Paz, né? Se vai ganhar fábrica, se não ganhou, se o bolo vai crescer, se o bolo não sei o quê. Jeito nenhum. Essa aguinha aí só vai dar certo se ela está estudando, se preparando com um comportamento diferente. Não dá certo sem comportamento diferente, sem estudo. Não dá certo. Não existe essa possibilidade. Então vejam, precisamos entender o Espiritismo e não apenas adaptar-se a ele. A pura forma de adaptar-se é a fé pela fé. O Espiritismo não quer isso. O Espiritismo propõe a fé raciocinada, ou seja, você vai acreditar naquilo que você viu, leu e introjectou como verdade para você. Como é que você constrói a verdade para você? Porque o outro disse, olha, isso aqui é assim, então é verdade. Não. Você precisa saber se é verdade. E para saber se é verdade, você precisa descobrir isso por você mesmo. Você falou em tirar o véu. Não é isso? O livro dos Espíritos tira o véu. Mostrou a verdade. E a verdade vos libertará. Como é que eu posso me livrar das escravidões da vida sem a verdade? Mas para chegar à verdade, eu preciso buscar a verdade. E a busca da verdade, meus amigos e amigas, é estudo, é vivência, é mudança de atitude, é mudança de palavras. É exatamente isso. É você se abster de você mesmo, inclusive. Quanto menos eu for, melhor, diz o Espiritismo. Isso que é caridade. Quanto menos ego, melhor. Quanto menos eu, melhor. O Espiritismo ele propõe todos
todas, juntos. Ele não propõe eu, ele propõe todo mundo junto. E para isso ele tem que estudar, tem que se preparar. Vejam, qual casal que não tem divergência? Tem algum casal sem divergência? Estou falando de duas pessoas, vivendo numa casa, só eles dois. Encheu de filho, piorou, pronto, começou, as brigas vão rolar. Né? Imagina isso numa casa cheia de gente, um centro espírita, com pessoas entrando e saindo e trabalhando e tal. A gente tem que saber viver um com o outro. Então, as nossas relações, elas vão exigir de nós melhores palavras, melhores atitudes. Elas é que vão dizer para nós se nós estamos num caminho evolutivo, positivo ou não. Taiguara está bem? Não sei. O que é que as pessoas pensam sobre Taiguara? Ei, pessoal, Taiguara. Não, Taiguara é gente boa, ajuda a gente, tá pronto. É isso, está no caminho. E Oswaldo? Não, Oswaldo não. Ele dá batalha na gente, não quer nem saber da gente. Você vê o cara é egoísta. Pô, que comportamento é esse? Então, o egoísmo jamais será para nós a melhor saída. Segundo o Evangelho do Espiritismo, o egoísmo é um mal da humanidade, né? O grande. Ele atrai, é o grande. O grande. E ele atrai tudo, né? Com certeza. Olha a pergunta 989. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que as cercam pelo seu caráter. Qual é para elas a consequência? Né? Essas pessoas seguramente não são boas e o expiarão pela visão daqueles que tornaram felizes, e isso será para eles uma censura. Depois, uma outra existência, suportarão o que fizeram suportar. Deixa eu sair daqui dos Espíritos e trazer para a gente o que eu separei para nós aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, é outra leitura obrigatória. Não há transformação sem raciocínio. Não, eu tenho fé em Deus, eu não preciso ver não para crer. Eu não sei. Ninguém está pedindo isso de você ver para crer. A questão é você construir dentro de você essa verdade. Tem convicção, né? Tem convicção disso. Se não, meu amigo, mas por quê? Para que ter essa convicção? Olha, nos momentos em que nós somos colocados à prova, a gente tem que estar firme. Se a gente não estiver firme, a gente cai. E nessas quedas é que a gente aí perde o nosso crescimento. Né? A gente não cresce com as quedas. Pelo menos nessa leitura, não. O Espiritismo não resolve o problema, mas quando o problema tiver, você tem que estar preparado para ele. Sem dúvida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso que eu digo assim, que a gente não pode deixar de estudar. Estudar é uma forma de se preparar. Né? É uma forma de se preparar. Olha só. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos na introdução reflexões de Sócrates e Platão. Quem já leu aqui essas reflexões? Alguém já leu isso? Não? Nunca leram? Paulo? Está no Evangelho do lado, né? Perfeito. Olha só, pessoal. Ué, o que é que tem a ver Sócrates e Platão no Espiritismo? Tudo. E eu estou aqui com o livro, ó. Está filmando aí, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ler o livro. Para ninguém dizer assim, ele trouxe um livro de filosofia para ler Sócrates e Platão aqui. Está aqui. É nosso livro. E eu vou ler o que tem aqui sobre Sócrates. Diz assim. Sócrates, assim como Cristo, não escreveu nada, ou não deixou nenhum escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças tradicionais e posto a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo e com seus ensinamentos, Sócrates também foi acusado pelos fariseus de seu tempo, pois houve deles em todas as épocas, de corromper a juventude, proclamando, e aí veja uma coisa que Sócrates fez, proclamando o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Vejam só, Sócrates na antiguidade, ou seja, num contexto chamado clássico, dentro do pensamento do Ocidente,
ele vai proclamar a imortalidade da alma, o dogma da unidade de Deus e a vida futura. Antes, muito antes, séculos antes do Espiritismo, Sócrates já fala sobre a imortalidade da alma, vida futura e o Deus único. Eu quero lembrar que Sócrates vai falar sobre isso dentro de um contexto de vida e de existência, em que você vai ter o politeísmo. O que é o politeísmo? A crença em vários deuses. Grécia, Roma, o mundo antigo trabalhava com essa ideia de vários deuses. E Sócrates vai dizer assim: esses deuses não me representam. Só existe um Deus. Ora, mas Oswaldo, por que ele disse isso, sabendo que poderia ser condenado à morte? Porque ele trabalha com a verdade. Ele não tem medo da verdade. Consequentemente, não tem medo da morte, até porque ele dizia que havia o quê? Uma vida futura. Né? Então não tem medo da morte. E a verdade sempre vai nos libertar. Né? Então você vai ter em Sócrates essa perspectiva que a gente é que vai trazer só no século XIX. Né? E assim como nós só conhecemos a doutrina de Jesus pelos escritos de seus discípulos, só conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo, Platão. Eu quis trazer Sócrates para a gente pensar o seguinte. Vejam que a pergunta inicial do Livro dos Espíritos, ela diz assim, ó. Ela fala sobre você fazer alguma coisa dentro desse mundo. Olha só. Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Como é que você não mexe no seu mundo? Como é que você não mexe no seu espaço? Como é que você não faz do seu mundo um mundo melhor? Não busca fazer nada. Por que você fica parado vendo as coisas acontecerem? Sócrates fez. Todo mundo acreditava que existem vários deuses e deusas. O politeísmo é o grande argumento da existência humana. Ele vai e diz, não. Só existe um Deus. Existe uma alma e existe uma vida após a morte. Mexeu ou não mexeu com esse mundo? Mexeu. Sacudiu o mundo? Não mexeu. Não sacudiu, sacudiu. Ele sacudiu a matéria. Essa matéria chamada mundo físico, né, o mundo da política, o mundo da riqueza, o mundo da exploração, da esperteza, do egoísmo, ele sacudiu esse mundo. E ele foi condenado à morte por isso. Na verdade, teu nome é? Vani. Na verdade, ele teve que tomar o veneno, né? O Estado grego era o Estado cínico. Como é que você mata alguém, mas você não matou? Você fez com que ele cometesse suicídio. Isso não existe. Você obrigou alguém a se matar, você está matando também. Né? Então eles queriam, na verdade, não ter a morte de Sócrates na mão. Aí disseram assim, você vai ser condenado ao suicídio, você tem que se matar. Olha, você está matando também. Né? É cinismo isso. Né? E aí ele foi obrigado a tomar o veneno, como você falou. Ora, o que eu quero colocar é, Sócrates mexeu com esse mundo. Ele não aceitou de forma alguma o mundo que estava ali colocado para ele, que é o que a gente tem que fazer. Não aceitar o que existe. O que existe está tudo certo. Não. E aí eu leio outra parte importante para nós. Olha o que ele diz também. Falando sobre o corpo, falando sobre a matéria. E aí essa matéria tem que ser transformada. O que é que ele diz para a gente? Enquanto tivermos um corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, o que ele chama de corrupção é o corpo. Né? Corrupção aqui não é o que se faz no Congresso Nacional, não. Ele está falando aqui é do corpo. E o corpo perece, o corpo falece, o corpo tem doenças. Né, minha amiga? Eu sei porque você riu. Eu também eu fico rindo com isso. Mas saiba que são lágrimas, viu? Eles roubam a gente. Enquanto tivermos um corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Olha o que ele diz, o objeto de nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos oferece 1000 obstáculos, pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível ser sábio um instante. Veja o que ele diz, com o corpo é impossível ser sábio um instante. O corpo nos dá os vícios. É a alma que... Veja,
O vício vem da alma, o vício vem do corpo. O prazer não é da alma, o prazer é do corpo. E aí a gente precisa corrigir algumas coisas que se dizem por aí. Por exemplo, a maioria diz assim: ah, eu tenho um espírito no meu corpo. Você tem um corpo no espírito. Você tem um corpo para o espírito. Lembrem-se, existem várias moradas na casa de meu pai. Nesta morada nós temos esse corpo. Esse corpo aqui. Ele serve para o nosso espírito, o espírito que é eterno, e vive em várias moradas. Onde ele chega, ele tem uma roupagem diferente para ele. Nesse mundo, nessa morada, temos esse corpo. Esse corpo ele vai morrer, esse corpo adoece, esse corpo sente dor. E a dor que o corpo sente não é a dor da alma. O que é mais profunda? A dor da alma ou a dor do corpo? O que é que tem profundidade de existência? A dor da alma ou a dor do corpo? A dor da alma. A dor da alma. É dessa dor que a gente tem que cuidar. A dor da alma e não a do corpo. O corpo perece, falece, adoece. A alma também adoece, mas ela nem perece nem falece. Ela adoece pelas dores que a gente tem de sentimentos, as dores da emoção, as dores que nos vêm por nossas atitudes e palavras. A gente se magoa alguém com uma palavra, com alguma atitude, isso volta para a gente. Né? Você vai entrar aí numa outra perspectiva, perspectiva do cosmos. O cosmos respira, o cosmos sente, o cosmos emana tudo que a gente diz e pensa e faz. Por quê? Nós somos corpo, perispírito e espírito. 3. Eu acho fantástica essa frase. Pensamento é ação. Perfeito. Eu acho. Se somos corpo, perispírito e espírito, acho que vocês já fizeram aqui alguma palestra sobre perispírito, talvez. Então, vamos lembrar que perispírito, ele faz exatamente essa junção aqui, corpo e alma, matéria e essência. Se ele faz a junção com a matéria e essência, e ele está aqui, ele é a consciência. O perispírito é consciência. E é no perispírito que vão estar registradas todas as nossas falhas e faltas. O que eu fiz de errado, o que eu disse de errado, vai estar registrado no perispírito. Então o perispírito é exatamente a verdade que eu tenho, é a minha consciência. O perispírito não mente. O corpo pode mentir, a alma pode ser enganada ou tentar mentir. O perispírito não. Ele é o registro de nossas verdades. Ele é a verdade. Ele é a consciência, ele é Deus. O perispírito é Deus, é a consciência. Ninguém faz enganado que está errado. A gente faz sabendo que está errado. A gente faz. Porque o corpo exige isso de nós. Nós obedecemos ao corpo. Esse é o nosso grande erro. Precisamos nos comunicar mais com nossas almas e obedecer às almas e não aos nossos corpos. Volto a dizer, os vícios vêm do corpo. Os desejos vêm do corpo. A sede vem do corpo. A fome vem do corpo. Tudo isso, tudo que é pequeno é do corpo. O que é grande é da alma. E a gente se prepara para o pequeno e não para o grande. A gente tem que ter um cabelo bonito, uma roupa bonita, um corpo bonito. Ora, tudo isso é em nome de quê? Do corpo, a vaidade, o egoísmo. A gente não pensa na alma. Ah, porque ele vem aí com um livro, estudando, e vem com a bolsa cheia de livro, por quê? Isso aqui prepara a alma, não é o corpo. Isso fica na alma. Através desse alimento a pessoa nunca vai ter fome. Né? Meu pai e minha mãe sempre investiram em educação lá em casa. Você nunca vai ter fome, com certeza. Investiram em educação, investiram sempre em educação. E meu pai, que já partiu desse mundo para outro, dizia sempre: ninguém vai lhe tirar o conhecimento. Ninguém tira o conhecimento de nós. Ninguém. Quanto mais conhecimento você tem, mais você é cobrado. Você mesmo se cobra. Perfeito, perfeito. E veja, assim, o que a sociedade diz? Ah, um professor fazendo isso, se um professor fizer algo errado, isso é um professor. Não é? É o que você está dizendo aí.
você está dizendo. É verdade. E aí vejamos. Olha o que a gente tem. Nesses 5 minutos finalzinhos, eu quero falar sobre exatamente o seguinte. As 3 mensagens que nós temos na nossa conexão com Deus. Quais são as 3 mensagens? Lembram disso? Não. Deus falou com a humanidade e estabeleceu uma conexão com a humanidade em 3 mensagens. Quais são? Vamos lá? Está no caminho, Paulo. A primeira mensagem é Moisés. A lei e a ordem. É a primeira mensagem. Cristo. A segunda mensagem, Jesus. A terceira, revelação. E a terceira, Revelação. o Espiritismo. Consolador. É a terceira. Mas por quê? Vamos ver como é que isso acontece. Presta atenção. Qual foi a missão de Moisés na primeira mensagem, na conexão com a humanidade, entre Deus e a humanidade? Lei. A lei e a ordem. Mas essa lei e essa ordem, elas fizeram Moisés fazer o quê? Veja que a lei e a ordem vem depois. Qual foi a missão de Moisés antes de chegar a lei e a ordem? Tirar o povo de onde? Da escravidão, do cativeiro egípcio. Certo? Obrigado, minha querida. Ora, quando Moisés opera, assume essa missão e realiza essa missão, aí ele vai começar os 40 anos aí de deserto. 40 anos ele vai ensinar o povo a viver, a se relacionar, a dizer palavras melhores. E lá vem a lei e a ordem. Aquele povo é um povo sem lei e sem ordem. Né? Era um povo ainda que vivia o assassinato. Tudo era resolvido, né? Na tapa, na briga, na faca, no facão, na espada, e lá vai aquela coisa toda. Né? E aí Moisés ele vai estabelecer exatamente o seguinte: olha, para vivermos em paz, precisamos ter leis e ordem. E aí vem as leis mosaicas e as leis na relação com Deus. É a primeira mensagem da gente. Mas vejam que essa mensagem, Moisés, ela vem para a libertação. A libertação é o lastro das mensagens de Deus nessa relação com a humanidade. Segunda mensagem, Jesus, o amor. Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Olha, o que era de César? A moeda, a matéria, a riqueza, o dinheiro, a vaidade. Isso era de César. E o que era de Deus? A fé, o sentimento, a caridade. O que é que Jesus diz? O amor. Mas por que Jesus mexeu tanto com o Estado romano, com o Estado opressor da humanidade? Porque ele pregava o amor. Quem ama não oprime. Quando ele prega o amor, ele diz: acabe com o poder, abra mão do poder, abra mão do poder que o dinheiro te dá, abra mão do poder que a espada te dá, deixe Roma, se desfaça Roma, se desfaça o Império Romano. E ele estava exatamente dizendo isso, quando ele dizia amar uns aos outros. Quando ele veio trazer a mensagem, e ele era a mensagem de amor, ele dizia isso. Mas nós não entendemos isso de forma alguma. Acho que até hoje. Infelizmente até hoje, né? Mas ele fez o processo dele, construiu toda a sua história na libertação das nossas almas. Veio também para nos libertar. E a mensagem era amor. O amor liberta ou não liberta? Liberta. Quando você vive em ordem, a gente não sente liberdade. Ora, só vai ter liberdade quem tem maturidade. Só tem maturidade quem vive a liberdade. Uma coisa está com a outra. Não tem como você viver a liberdade sem maturidade. Não tem como ser maduro e madura sem liberdade. Se completam. Moisés, a liberdade com lei e ordem. A liberdade da escravidão, de qualquer ideia de escravidão. Jesus, o amor, a libertação de qualquer forma de opressão. E a terceira mensagem, o conhecimento, o espiritismo, a revelação. Quem tem conhecimento não será escravo nunca. Eu trabalho com EJA, Educação de Jovens e Adultos. Quando eu trabalhei com EJA lá atrás, no começo da minha carreira, eu era um jovenzinho,
eu tive pessoas de 60, 70, 80 anos como alunos, certo? Essas pessoas, a primeira frase que elas dizem quando são alfabetizadas é: professor, agora eu estou liberto. O conhecimento liberta. Quando a gente passa a entender o Espiritismo, a fé raciocinada, o conhecimento nos liberta. E eu garanto a você, quando você começa a ler sobre o Espiritismo, a estudar de fato, você vai sentir menos a necessidade de tratamento. O tratamento real do Espiritismo é o conhecimento, é a reeducação. É por isso que se diz a casa espírita é uma casa de educação, é uma casa pedagógica. É por isso que vários escritores e escritores da educação falam sobre Jesus, o maior educador do mundo. É por isso que Allan Kardec era o quê? Professor, educador. E quem ensinou Allan Kardec? Pestalozzi, um dos maiores educadores da humanidade. Agora veja só, veja uma coisa importante. Quem já ouviu falar em Pestalozzi aqui? Quando eu passei na avenida, na Maurício Nassau. É um autor pouquíssimo conhecido entre nós. E foi o professor de Allan Kardec. A gente conhece ele como ciência do espiritismo, né? Porque ele conheceu muito Kardec. Foi professor de Kardec. Foi um pedagogo. Né? Pestalozzi. Pestalozzi foi um dos maiores teóricos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, para quem não leu sobre isso ainda, procure que tem literatura nossa espírita sobre isso. A Revolução Francesa também foi um construto da espiritualidade para libertar a humanidade do vulgo das monarquias. João, o magnetismo, ele vem do espiritismo no caso, porque há 10 anos antes o próprio Kardec estudava sobre o magnetismo. Né? Kardec era um cientista, professor, um acadêmico. E as rodas do século XIX, as rodas dos vários acadêmicos na Europa, estudavam o magnetismo. Nesse estudo de magnetismo, ele começa a ouvir falar das mesas girantes. Já ouviu falar disso? As mesas girantes. Por que as mesas giram? E ele, então, passou como convidado, inclusive, foi convidado para fazer exatamente a reflexão dos exames, as pesquisas sobre essas mesas girantes. Ele é convidado como cientista, como professor, muito respeitado na Europa, inclusive, não só na França. Nesse convite, ele aceita o convite e começa a fazer suas pesquisas. Nas pesquisas que ele faz, ele vai juntar um material extenso que vai nos dar o livro dos Espíritos. Aqui. Então, para quem achava que Allan Kardec era religioso, ele não tem nenhuma relação com a religião. E quero lembrar vocês que o Espiritismo não é religião, é um movimento. Um movimento baseado em 3 fatores importantes: a religião, a filosofia e a ciência. O Espiritismo não é religião. Esse é o grande erro, inclusive aqui no Brasil. A maioria tem o Espiritismo como religião. Isso é um erro profundo. É o que deixa o nosso Espiritismo atrasado, inclusive. É um grande erro que a gente tem hoje. Eu diria o seguinte: como conselho de leitura, inclusive, eu diria para a gente ler um autor fundamental para entender o que é Espiritismo, que é um autor espírita do século XIX, no mesmo momento de Allan Kardec. Eles não se conheceram, mas é no mesmo momento. Chama-se Leon Denis. E a gente não conhece. Por que o espírito não conhece Leon Denis? É outra coisa que eu acho um absurdo isso. Leon Denis é um autor obrigatório para nós. Todos os livros dele, todos. E ele escreveu muito, inclusive. Né? Um outro livro que eu recomendo para a gente também importante chama-se A Caminho da Luz. Esse livro é da nossa... Olha, Leon Denis, todos os livros dele são livros espíritas. A Caminho da Luz é um livro espírita também. Um livro fundamental para a gente entender a construção do processo chamado Terra, Mundo. Como começamos? Como se dá a existência humana? Como se dá o ser humano? Né? Como se dá a chamada nação adâmica? Esse povo que vem de Adão. Como é que se constitui? Como é que se configura dentro do mundo? Já ouviram falar de Capela? Já. Os exilados. Vieram de Capela 4 povos com a missão de iniciar o povo na terra, ensinar o povo na terra
todo, né, para que houvesse uma melhoria de comportamento, de conhecimento e tal. Esses 4 povos vieram exatamente porque lá o comportamento deles não estava muito adequado para o crescimento da estrela capela, da morada capela. Então eles têm a missão de vir para cá para ajudar a gente a crescer. Nessa vida para cá você tem todo o processo da construção do que a gente entende como mundo, como terra, como civilização. Né? E aí começa a nossa história. É muito importante isso. Chegou o nosso tempo, meu amigo. Amigas e amigos, muito obrigado pela oportunidade. Não sei se volto, né? Não sei se a casa vai me chamar de novo, mas se me chamar, estarei aqui com o maior prazer. Agora, eu não virei para cá para dizer habilidades, de jeito nenhum. Eu só virei para dizer o que tem que ser ouvido. Isso é que eu acho que é importante. Espiritismo não é tratamento. O espiritismo é leitura. O tratamento faz parte do espiritismo. Mas sem a leitura, sem o conhecimento, sem um comportamento, esse tratamento não tem nenhum efeito sobre nós. Muito obrigado pelo convite e espero chamar aí para novas oportunidades juntas e juntos. Obrigado, boa noite para vocês.